eu sou Gessé Palma e hoje, continuando nos arquivos pessoais, eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha vida. Até para você poder me conhecer melhor, saber quem sou eu, não é? Enfim, me conhecer um pouquinho melhor, né? Como eu já falei. Eu já falei sobre a minha conversão, eu já falei sobre o batismo nas águas, não é? E hoje eu quero falar sobre uma das experiências mais importantes da vida do cristão, daquela pessoa que aceita Jesus, sendo essa a primeira das maiores experiências, mas de uma experiência que é muito importante, muito impactante na vida do cristão, que é quando se recebe o batismo no Espírito Santo. Eu sou o que se conhece como pentecostal, mas eu queria explicar não o pentecostal estranho, não. O pentecostal é aquele, segundo o meu ver, aquele que acredita no batismo no Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo, que é aquela experiência que aconteceu em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som como um barulho, um som veemente, como um barulho de trovão, abriu a porta do cenáculo onde os discípulos estavam, eram mais ou menos 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, isso aconteceu no dia de Pentecostes, e por isso somos chamados pentecostais. Então, pentecostal é todo aquele que acredita nessa experiência, num enchimento tamanho do Espírito Santo, que ao transbordar você acaba falando em outras línguas. Eu, por exemplo, conheço experiências de pessoas que falaram em outras línguas, como por exemplo uma língua humana mesmo, mas desconhecida por ela. Como também nós sabemos de pessoas que falam línguas ininteligíveis. Enfim, isso é a experiência do batismo no Espírito Santo e nos torna pentecostais. Porque não só acreditamos nessa experiência, como nós também buscamos essa experiência para a minha vida. Logo após o meu batismo nas águas, a igreja onde eu frequentava, ainda menino ainda, não é? Com uns 12, 13, 14 anos mais ou menos, logo após o meu batismo nas águas, na igreja onde eu estava, se fazia uma campanha de oração com mais afinco todo final de ano. E às vezes o grupo de mocidade, que era o grupo que eu participava juntamente com outros jovens, faziam-se campanhas de oração também, uma hora antes de se fazer o culto dos jovens, ou a reunião dos jovens. Naquela época a gente chamava de reunião dos jovens. E não era um grupo pequeno, não era um grupo grande, não, era um grupo pequeno, sei lá, umas 20 pessoas, mais ou menos 20 jovens. E eu estava decidido a buscar essa experiência na minha vida. Eu falei, não, eu quero essa experiência na minha vida. Então começou-se essa campanha, a presidente do grupo, a líder do grupo, convocou os jovens, olha pessoal, nós vamos orar uma hora antes, aqui todos os sábados, que a reunião dos jovens era aos sábados, nós vamos orar aqui, vamos fazer essa campanha uma hora antes da reunião do culto dos jovens. Então quem quiser vir, venha participar. E lá fui eu, e mais um grupinho de jovens ali. Começamos a orar, começamos a buscar, alguns oravam por alguns motivos, outros oravam por outros motivos, mas o meu objetivo naquela oração era buscar esta experiência, buscar esse enchimento, né? Esse transbordar do Espírito Santo na minha vida. E eu já tinha feito muitas outras campanhas de oração, a gente já tinha orado em outros lugares, já tínhamos feito vigílias, em todas as vigílias eu ia, em todos os momentos de oração que a igreja fazia eu estava lá, nas reuniões de oração que a igreja tinha eu estava lá, estava sempre orando, sempre buscando a Deus. E aí esse foi mais um dos momentos em que eu estava ali buscando a Deus, e eu queria muito
essa experiência. Até que chegou num desses cultos de sábado com oração antes do culto, nós nos reunimos para orar e tinha um grupo menor ainda de pessoas que estavam ali. Acho que tinha uns cinco jovens mais ou menos ali, umas 5 pessoas mais ou menos orando. E enquanto estava orando, nós seguíamos esse esquema, assim. Nós começávamos a orar, independente se havia liderança ou não, chegávamos na igreja, já cada um no seu cantinho ali dentro da igreja, começávamos a orar. Então um orava lá perto do altar, outro orava perto da porta, outro orava já perto da porta da cozinha, talvez esperando alguma coisa a mais além da oração, a gente não sabe, né? Mas cada um num canto ali orando. Eu cheguei naquele dia, muito antes mesmo, a igreja ainda estava fechada. Assim que abriu a igreja, uma pessoa responsável abriu a igreja, eu entrei e comecei a orar já uns minutinhos antes, e as pessoas foram chegando, e essas 5 pessoas então estávamos ali orando. E aí a líder do grupo chegou e já começou a orar também, e nos chamou para orar lá na frente, já preparando para a reunião, o culto que ia acontecer de jovens ali naquela noite. E ela nos chamou na frente e pediu que nós nos abraçássemos e buscássemos o batismo no Espírito Santo de uma forma como nunca tínhamos feito. E comecei a orar, e começamos a orar, e orando, e eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar demais, comecei a chorar muito mesmo. E naquele momento eu já não estava mais falando na minha própria língua. De repente eu comecei a orar numa língua que nós chamamos de língua estranha, porque é estranha para nós não sabemos que língua é aquela que falamos, e comecei a falar naquela língua estranha comecei a orar naquela língua estranha. E além disso, eu também tive uma visão muito rápida de que eu estava em um lugar muito assim tomado por uma fumaça muito branquinha, que tomava todo aquele lugar assim, aonde nós estávamos orando. E a líder veio, colocou a mão sobre a minha cabeça, confirmou aquela oração, aquele momento daquela experiência com o falar em línguas estranhas. Então, essa foi uma das experiências mais importantes na minha vida, foi o fato de buscar o enchimento com o Espírito Santo. E aí cabe um detalhe importante aqui, naquela época, como menino ainda, né, a gente estava começando a compreender certas coisas, mas hoje é importante dizer que não significa, quem não busca essa experiência, não significa que você é menos salvo ou mais salvo, isso não quer dizer nada. E também não significa que quando você aceita Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Não, você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo se torna uma experiência a mais para você, como tantas outras experiências que você começa a ter na sua vida, quando você entende que tem direito a essas experiências e quando você quer essas experiências na sua vida. O batismo no Espírito Santo, ele é um enchimento com o Espírito Santo a ponto de você transbordar e começar a falar em outras línguas. E aí, isso é algo que acaba mudando a sua vida, não como se você fosse mais importante do que os outros, não é nada disso, mas quando você começa a ter experiências com dons, quando você começa a ter experiências com chamado ministerial, quando você começa a ter experiências com o Espírito Santo. Então, essa foi uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida e que eu convido você também a buscar esse enchimento, essa experiência também que vai mudar a sua vida. É isso.